Muito bem, vamos iniciar nessa aula o nosso título Legislação Tributária, o módulo Legislação Tributária, que é um dos 4 títulos do livro 2º do Código Tributário Nacional. O livro 2º do CTN é dividido em 4 grandes títulos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Livro 2º do CTN, que é a chamada parte geral. Título Legislação Tributária, onde nós vamos estudar as normas através das quais as autoridades poderão legislar sobre tributos e a vigência, aplicação, integração e interpretação dessa legislação. O título Obrigação Tributária, vamos estudar os tipos de obrigação, o fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, responsabilidade tributária. O título Crédito Tributário, o maior título do livro 2º, né? E o título Administração Tributária, com fiscalização, dívida ativa e certidão negativa, o nosso último título do curso de Direito Tributário. Ao final de cada módulo deste, legislação, obrigação, crédito e administração, nós vamos fazer os exercícios esses que vocês já têm o material, porque foram aqueles exercícios com os quais através dos quais nós fizemos questões relativas a crédito tributário e a competência tributária e atributos. Legal? Muito bem. Então, minha gente, nós vamos começar com esse primeiro título do livro 2º, que é Legislação Tributária. Vamos lá. O primeiro título, Legislação Tributária, trata, na verdade, das normas através das quais as autoridades poderão legislar sobre tributos e, além disso, vamos conversar sobre vigência, aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. Muito bem. Então, vamos começar com o estudo das normas através das quais as autoridades poderão legislar sobre tributos. E antes mesmo de conhecermos essas normas, e vamos estudá-las individualmente, cada uma delas, nós precisamos conhecer as fontes do direito tributário. Fontes formais e fontes secundárias do direito tributário. Vamos dar uma olhada nisso. Nós temos as fontes formais principais e secundárias. E temos as fontes não formais. As fontes formais principais são as leis, os tratados internacionais e os decretos. E as fontes formais secundárias são as normas complementares. Por outro lado, as fontes não formais são os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Estas são as fontes do nosso direito tributário. Quando o legislador se refere à legislação tributária, vamos ver, voltando para mim, vamos ver a quais fontes do direito tributário ele se refere. O artigo 96 do Código Tributário Nacional estabelece quais as normas através das quais poderá o legislador legislar a respeito de tributos. Então vamos lá. Artigo 96 do CTN. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. Ora, se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que a expressão legislação tributária, na verdade, compreende as fontes formais, principais e secundárias do nosso direito tributário. Leis, tratados internacionais, decretos e normas complementares. Então, isso é o que determina o nosso artigo 96, citando expressamente essas 4 normas da legislação: leis, tratados internacionais, decretos e normas complementares. Isto diz respeito à legislação tributária. Ora, muito cuidado, voltando para mim, tem um detalhe importante. O legislador do Código não se refere à lei e legislação ao acaso. Quando ele se refere à lei, é uma
das fontes do direito tributário. Quando ele se refere à legislação, é quaisquer delas, ou seja, leis, tratados internacionais, decretos e normas complementares. Muito cuidado, portanto. Nós vamos estudar lá para frente, no título Obrigação Tributária, que o fato gerador da obrigação principal tem que estar previsto em lei, o da acessória na legislação. Então, muito cuidado que essas expressões lei e legislação não são utilizadas ao acaso. Quando ele se refere à lei, é uma das normas. Quando ele se refere à legislação, é quaisquer delas. Eu vou colocar para vocês agora uma questão a respeito, uma posição do STF que explica bem essa distinção entre lei e legislação. Vamos dar uma olhada. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a fixação do prazo de recolhimento do IPI pode-se processar por meio de legislação tributária. Não há necessidade que esteja previsto especificamente na lei, pode estar na legislação. Ou seja, continuando a decisão, expressão que compreende não apenas as leis, mas também os decretos e as normas complementares, de acordo com o artigo 96 do Código Tributário Nacional. Então, vejam que aqui o STF identifica bem nitidamente, né, a diferença entre lei e legislação, determinando que o prazo de recolhimento não há necessidade que esteja na lei, bastando que esteja na legislação como um todo. Muito bem, então esse é o primeiro detalhe a respeito das normas da legislação tributária. Mas agora nós precisamos estudar especificamente cada uma dessas 4 normas: leis, tratados internacionais, decretos e normas complementares. E vamos começar com o estudo das leis. Minha gente, nós temos que dar uma olhada no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Artigo 97 do CTN, artigo da maior importância dentro do direito tributário. Tem que ser decorado o artigo 97, mas com detalhe. São os assuntos da chamada reserva legal. O detalhe é que nem todos os artigos, os incisos do artigo 97, foram totalmente recepcionados. Então, nós vamos estudar o artigo na sua íntegra, como está no CTN, chamando atenção para aqueles aspectos que não foram recepcionados e depois fazemos uma análise dele já enxuta, retirando as partes que não foram recepcionadas e acrescentando detalhes importantes. Ok? Então vamos ao nosso artigo 97 do Código Tributário Nacional. Um dos artigos mais importantes do CTN. Vamos lá. O que é que determina o nosso artigo 97? Somente a lei, somente a lei, a lei, a lei pode estabelecer. Inciso 1º, a instituição de tributos ou a sua extinção. Ora, minha gente, para esse inciso não há exceção absolutamente nenhuma. Em hipótese alguma, é uma das raras regras para a qual não há exceção. O tributo não pode ser instituído ou extinto senão através de lei. Está lá na definição do artigo 3º que nós já vimos do Código Tributário Nacional, está no artigo 150, inciso 1º da Constituição, o princípio da legalidade. Em hipótese alguma, o tributo pode ser extinto ou excluído, senão extinto ou instituído, senão através de lei. Já sabemos que pode ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. E sabemos os 4 tributos que só podem ser instituídos por lei complementar: empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, novos impostos da competência residual e novas contribuições para a Seguridade Social, além daquelas já existentes na Constituição. Os outros podem ser por lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, mas sempre por lei. Não há exceção a esse inciso do artigo 97. Mas aí nós vamos para o inciso 2º. Vamos lá. Inciso 2º. Somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos ou a sua redução.
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Risquem essas ressalvas. Estas ressalvas não existem mais. Ah, mas boba, eu estou com meu coisa novinha aqui, o meu código novinho, meu material novinho, vou riscar. Risque! Risque essas ressalvas do inciso 2º. Elas não existem mais. Ora, minha gente, e vocês já sabem quais são as exceções atualmente. Quais os tributos que poderão ter as suas alíquotas, não base de cálculo. Base de cálculo não tem exceção, só por lei mesmo. Mas alíquotas reduzidas e majoradas ou reduzidas sem que haja necessidade de uma lei. Quais são eles? II, IEIP e IOF, II, IEIP e IOF, II, IEIP e IOF, II, IEIP e IOF, assídio sobre o combustível e o ICMS monofásico. Sendo que esses dois últimos só para reduzir e restabelecer, conforme vocês já sabem. Então, as exceções que estão aí no artigo 97, inciso 2º, não existem mais. E nós vamos ver, ao analisarmos o nosso artigo enxuto, já retiradas as partes que não foram recepcionadas, que as exceções para a fixação da alíquota são II, IEIP e IOF, assídio sobre o combustível e ICMS monofásico. Legal? Então, estas exceções citadas no artigo 97, inciso 2º, não existem mais. Ah, bom, mas por que o código não foi corrigido? Por que não foi criada uma lei complementar? É uma boa pergunta, né? Alterando o código, adaptando o código, não foi, então temos que trabalhar dessa forma. Vamos para o inciso 3º. Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado bababá, bebê, bibi e do seu sujeito passivo. Cuidado, as ressalvas não existem mais, mas o finalzinho fica, e do seu sujeito passivo. Então, como é que fica a redação? A definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo. Volte para mim, por favor, olha só, muito cuidado. Nós vamos estudar já no próximo módulo, mas é muito fácil de buscar essa informação agora, que existem dois tipos de obrigação tributária. Obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Não há como errar. Ah, vou errar! Não consegue, impossível. Obrigação principal envolve sempre grana, pagamento. Obrigação acessória, tudo que não envolve pagamento. Por exemplo, pagamento de imposto de renda, obrigação principal. Preenchimento do formulário de imposto de renda, obrigação acessória. É obrigado a manter o cartão de inscrição pendurado no estabelecimento, obrigação acessória. Então, tudo que não disser a palavra, que não trouxer a palavra pagamento, é obrigação acessória. Ok? É obrigado a ter inscrição estadual, obrigação acessória. Legal? Então, o que o inciso 3º do artigo 97 determina, que somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo, sem nenhuma ressalva. Essas ressalvas não existem mais. Ok? Muito bem. Então, cuidado. O fato gerador, por exemplo, uma norma complementar faz parte da legislação, mas não é lei, ela não pode estabelecer a exigência do pagamento de um imposto, mas pode exigir que seja preenchido um formulário para pagar o imposto, porque isso é obrigação acessória. Então, o inciso 3º determina que somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo, sem nenhuma ressalva. Essas ressalvas que estão aí não existem mais. Legal? Vamos para o inciso 4º. Somente a lei pode estabelecer, inciso 4º, a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvados, bababá, bebebé, bibibi, risquem essas ressalvas. Voltando para mim, porque vocês já sabem que atualmente as ressalvas para fixação da alíquota, para base de cálculo não, mas para alíquota são II, IEIP e IOF, II, IEIP e IOF, II, IEIP e IOF, assídio sobre combustível e ICMS monofásico. Então, elas são exceções tanto ao inciso 2º quanto ao inciso 4º, porque aquelas citadas nos dois incisos não existem mais. Legal? Então, minha gente, nós
fomos até o artigo 97, inciso 4º. Na próxima aula, nós vamos continuar os incisos do artigo 97 e ver como ele ficou enxuto, já com as partes que não foram recepcionadas retiradas e acrescentados alguns detalhes, porque, infelizmente, a redação do código permanece desatualizada. Ok? Então, terminamos o artigo 97 no nosso próximo encontro. Até lá.